Recording in progress. Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está conosco no podcast do Minotti. Olha, vamos ter que falar a verdade. Faz um tempo aí que eu não atualizo um episódio, porque a gente costuma fazer os episódios com pessoas especiais. E hoje, mais do que nunca, eu estou recebendo aqui a minha prima, Juliana Santos Minotti. Ela que tem aí uma carreira sensacional na área da psicologia, comportamento humano, da terapia, e hoje eu vou apresentar ela para vocês. Tudo bem, Juliana Santos Minotti, como você está? Tudo ótimo, Paulinho. Juliana Minotti dos Ah, Santos. é, verdade, troquei. Juliana Minotti dos Santos. É o costume de colocar o Minotti sempre como foco, né? É uma É. coisa. Eu tenho uma Juliana Boldrini Minotti aqui, aí a gente faz aí ó, a cópia, a cópia da declaração, mas não tem problema, devidamente corrigido. Juliana Minotti dos Santos. Manda um abraço para o Emerson, meu parceiraço aí. Manda um abraço para todo mundo, para as crianças. Com Vamos lá, certeza. Ju? Podemos aí começar? Vamos lá, valendo. Então vamos lá. Psicóloga, conclusão em 2010, se formou também em terapia cognitivo-comportamental, gestão de pessoas, pós-graduação em terapia por contingências de reforçamento, sexologia clínica, psicopedagogia clínica de institucional, formação também em logoterapia, território humano, fez aí supervisão com o professor Dr. Pacheco, que eu tive a oportunidade de conhecer na live, cara sensacional. Mentoria Princípio com Daniel Ourix e Rebeca Taide, lá em 2022, agora recente. Uhum. Certificação Ítalo Marcilli, formação das 12 camadas da personalidade agora em 2023. Painelista no Congresso Sim, você vai falar um pouquinho desse congresso aí para nós. E também está fazendo pós-graduação em psicologia tomista. É isso mesmo? É isso mesmo. Seja É muito isso mesmo, bem-vinda Paulo. ao podcast da sua família, ao podcast do Minotti. Muito obrigado pelo seu tempo, Juliana. Muito obrigado pelo seu tempo. E vamos compartilhar aí um pouco mais do seu conhecimento e principalmente da obra que você fez parte, Descobrindo o Temperamento, né? Uhum. E eu li Sanguíneo, para mim, sanguíneo total, no meu ponto de vista, aqui fazendo a minha autoclassificação. E nós vamos falar um pouquinho disso. Maravilha, Paulinho. Os temperamentos é um tema muito querido, né? É um queridinho. Porque é um tema muito gostoso, é uma introdução mesmo do que diz respeito ao autoconhecimento. Então, muitas são as pessoas que querem, né, necessitam, é uma necessidade o desenvolvimento do autoconhecimento e não sabem como começar. E aí encontra aí todo tipo de teste na internet, de enquetes, de não sei. E aí acha que, tá, eu acho que eu sou isso aqui, né? Como é que eu faço para melhorar? E aí vem a teoria dos temperamentos, que não é nada atual, né? É E aí verdade. você vai trazer um pouquinho desse histórico. Foi desenvolvido por Hipócrates em 400 anos antes de Cristo, né? Então, o pai da medicina que trouxe essa proposta da teoria dos temperamentos, porque ele tinha um compromisso com o prognóstico, ou seja, não com o diagnóstico. Quando ele tratava os pacientes dele, naquela época, né, muito limitado em questões tecnológicas, então se usava o quê? O que que se tinha de grande conhecimento? A observação, né? As pessoas tinham uma capacidade de observar, de contemplar, de estar atentos, né? E aí ele começou a perceber padrões que se repetiam entre os seus pacientes, e ele classificou esses pacientes em pelo menos quatro classificações, Que né? legal. Que ajudaram justamente a entender o funcionamento não só orgânico, mas também psíquico daqueles pacientes. E aí o ajudava a fazer um tratamento mais adequado, trabalhando todos os âmbitos, desde a alimentação, rotina, relacionamentos, né? Ele conseguia, através desta classificação, ajudar muito melhor esses pacientes. Depois essa teoria foi retomada por Galeno,
que era um médico dos gladiadores, e ele tinha muito sucesso porque ele usava essa teoria do Hipócrates, ele aperfeiçoou, e os gladiadores dele eram mais fortes, né, resistiam muito mais em questões de saúde. E muitos outros autores que continuaram aprofundando, né? Muitas comunidades cristãs, inclusive, Sim, usam ainda hoje dessa teoria para trabalhar a questão dos relacionamentos, a questão até vocacional mesmo, né? Então, como saber quem deverão ser os missionários, quem deverão ser os professores, né? Então, até mesmo a orientação profissional, como usar a teoria dos temperamentos a favor disso. Então, os coléricos, por exemplo, eram aqueles que iriam desbravar, né? Os corajosos, né? Os desafiadores, né? soldados. Os soldados, exatamente, geralmente os generais, né? Os Uhum. líderes, os coléricos Sim, são os sim. líderes, né? Os melancólicos, em contrapartida, eu melancólica, geralmente os professores, né? Porque se debruçavam sobre todo o conhecimento, muito mais assim assertivos na prática da docência. Então, cada um dos temperamentos tem aí um traço que nos ajuda a compreender ainda mais a, a complexidade da pessoa humana, né? Porque Sim, quando a gente fala de uma pessoa, né, é um universo, é algo muito complexo. Nós somos muito diferentes, né, Paulinho, de qualquer outro ser que existe neste mundo, neste universo. com Então, certeza. nós temos o nível mineral, nós temos o nível vegetal, né? Nós temos o nível animal, e como pessoas nós superamos todos esses setores. Nós temos em nós todos esses seres minerais, Sim, vegetais, sim, animais, mas nós somos além disso. certo. Por quê? Porque nós temos a capacidade de perceber tudo isso. Nenhum animal Nenhum animal, por mais inteligente, né, por mais capaz que seja de aprender, né, nós temos aí os cachorrinhos, os golfinhos, os Tá. macacos, né? Então, seres complexos, falando, uau, olha o que ele consegue fazer. Porém, ele mesmo Não não tem a percebe isso. capacidade de perceber que ele consegue. Ele simplesmente faz, não tem um Claro. significado, não tem um sentido, não tem um conceito. É Nós somos instintivo. É instintivo, exatamente. Ele faz por uma questão simples de sobrevivência, né? Certo. Tanto que há temperamentos também nos animais, há temperamentos também nos vegetais, há temperamentos nos minerais, né? É interessante. Quando a gente traz essa questão da teoria dos temperamentos, a gente está falando de algo muito, muito, muito básico da pessoa humana. É Sim, realmente a porta de entrada para esse universo do autoconhecimento, né? É aquilo que é estável em nós, é aquilo que permanece, que não muda. Então, muitas pessoas falam assim: quando eu era criança, eu era de um temperamento, hoje eu sou de outro. Na verdade, não, isso não é possível. O temperamento não muda, ele é permanente. O que muda é a nossa personalidade, que é o que é mais de pessoal, o que é mais singular em nós. Cada um certo. de nós é único e irrepetível, né? Porque é o que se manifesta, a nossa personalidade. O temperamento é aquilo que é mais básico. E por que começar então o processo de autoconhecimento com os temperamentos? Justamente porque é aquilo que é estável, que não muda, e é o mais simples. A Se partir for fazer uma deste análise dessa, é o ponto de partida mesmo. é o ponto de partida. Muitas pessoas usam temperamento como se fosse o fim. Agora eu sei qual que é o meu temperamento, eu posso justificar todas as minhas ações, todos os meus. Não, 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 não. É só o ponto de partida, é o começo de tudo. É o começo. Aí que começa a verdadeira jornada, porque, poxa, agora eu sei que eu sou melancólica. Nossa, eu lembro quando eu descobri o meu temperamento, né? E aí o nome do livro, Descobrindo o Meu Isso Temperamento, mesmo, isso mesmo. quando eu descobri o meu temperamento, foi uma
Uau, uma libertação. Por quê? Né? Eu sou de uma família minote, quente, né, Paulinho? Uma família quente. Tem, E eu tenho uma característica fria. sim. Eu sou o oposto. Saiu da tangente aí. Né? Eu tenho sim uma característica que é a seca, né? Então, no livro eu falo dos quatro Isso, elementos que formam os temperamentos, que são é o elemento exatamente. base de tudo, que é o elemento quente, frio, seco e E úmido. E aí, úmido. né, tem as características de cada elemento, e aí a formação desses elementos nos ajudam a perceber em nós o nosso temperamento. E aí vamos pensar bem basicamente, no temperamento quente é aquele que expande, que Isso. Quer tomar aparece, conta. que É. domina, né? Queima e toma conta. O temperamento frio já é aquela pessoa mais observadora, mais analítica, Sim, mais introspectiva, né? Aquela pessoa mais quietinha. Vamos pegar os animais. Eu gosto de usar esse exemplo sim. porque facilita muito. Então, vamos pensar num labrador. Que temperamento tem a raça do labrador? É um temperamento quente, eles são expansivos, né? Eles Com são certeza. sanguíneos, né? Bobões, gostam de estar brincando, gostam de energia, de correr, É né? isso. São amigáveis, né? Fazem amizade facilmente. Então, geralmente é a raça das famílias, né? Onde se tem crianças. Sim, sim. Agora você pega um gato. São Totalmente antissociais, introspectivo. introspectivos, quietos, são os típicos melancólicos. Com certeza. Percebe a diferença? Exatamente o extremo oposto, o melancólico e o sanguíneo, né? Então, como é legal quando a gente se identifica, né? Então, por exemplo, quando eu percebi que eu era melancólica numa família colérica, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão são coléricos. E eu melancólica, né? Então eu sempre tive uma crise existencial de que que tem de errado comigo, né? Tem algo de muito errado, porque. E eu tentava ter essa expansividade, Com certeza. Foi e pressionada a todo tempo. a coisa não saía do lugar. E aí eu ouvia muito assim: de onde você saiu? De quem você puxou? Como Porque não é pode? como que é possível? Não é possível. E aquilo, pior, como uma melancólica que puxa tudo para si, Sim, a que já tem esponja. naturalmente uma falta de confiança, Sim, insegurança, né? Uma sensação de incapacidade natural é típico do melancólico, porque é muito perfeccionista, ele gosta, muito. né, de ser assertivo, ele gosta, né? E aí eu falava, e agora? O que que eu faço com isso, né? E aí quando eu me debrucei sobre essa teoria, que aí foi minha libertação. E aí eu pude falar assim, uau, eu tenho uma beleza minha, Com tem, certeza. tem algo em mim que é, né, especial, né? Não há nada de errado comigo. Então, é muito legal esse conhecimento, geralmente, quando a gente fala de família, quando a gente fala de organizações, de instituto, tudo que envolve relacionamentos de pessoas. Casamento, meu Deus, como é importante esse conhecimento. Por quê? Para você poder amar verdadeiramente o seu cônjuge. Porque imagina, o meu esposo, graças a Deus, a gente tem uma similaridade. Ele é um temperamento frio também, ele é fleumático. Mas há diferenças, porque ele é um temperamento úmido e eu E tenho um você é temperamento seca. seco, né? Exatamente. Então, poxa, ele é mais desligado em algumas coisas, esquece, não tem uma memória tão pontual, é mais abrangente, né? Então, poxa, isso pode causar conflitos importantes, né? No meu atendimento clínico, isso é muito claro. O primeiro ponto de partida, vamos lá, identificação dos temperamentos. É o Sim, ponto de partida. A partir disso se abre as possibilidades, possibilidade de amar de verdade, né? Santo Agostinho fala, né? Só é possível amar aquilo que se conhece, né? Então, como é que eu vou me amar? Como é que eu vou amar os meus, os próximos,
se eu nem não os conheço de verdade? Porque muitas vezes o que que a gente faz? Uma projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria. E aí entra a frustração. Porque eu coloco um monte de expectativas no outro. Ah, porque eu sou assim, por que que ele não pode ser? Ah, E porque eu você me faz preocupo com até um isso. pré-julgamento do outro esperando isso, né? Exatamente, porque se eu faço, se eu consigo, que é o que acontecia no meu contexto familiar, eles eram expansivos e eu não. E aí vinha a pressão. Como que você não faz amizade? Nossa, mas que menina chata, mas que menina antissocial. Porque minha mãe, Ai, principalmente, ai. chamava os coleguinhas para dormir em casa. Eu queria morrer, morrer. Ah, eu convidei para dormir aqui. Como Meu assim? Deus! Salve-me quem puder. De estar comigo mesmo, eu, né, na minha introspecção, na minha caverna, de ter o tempo de descanso. Não, ela enchia de gente ao meu redor, e aí aquilo era tão conflituoso para mim, e eu não sabia como lidar com isso. Né? Então você É, projeta no outro algo que é seu. Isso sim, é uma das maiores raízes dos conflitos com de certeza. relacionamento. Falei demais, Paulinho, agora é sua Não, vez. falou nada, mas esse é o objetivo, né? Nós estamos aqui no podcast que gestão, a mudança é constante, nós estamos falando de algo que pode mudar a sua vida extremamente para melhor se você se autoconhecer. E outra coisa importante, além do descobrindo o meu temperamento, veio também o autocuidado. Nós vamos entrar daqui a pouquinho. Mas você falou de um cara muito importante aí para a medicina, que é o Hipócrates, e tem uma parte aqui no livro que eu achei muito importante, baseada na teoria dos temperamentos, que eu vou destacar aqui. As práticas hipocráticas alcançaram muito sucesso, mesmo que baseadas na teoria do temperamento. Seu sucesso no tratamento dos casos que lhe chegavam estava no fato de que sua medicina focava a atenção no atendimento ao paciente e no prognóstico. Ou seja, hoje a gente fala muito de tratamento da doença e não de tratamento do doente. Vamos falar um pouquinho dessa ajuda que os temperamentos trazem para tratar a pessoa e não a doença. Exatamente, porque nós estamos vivendo o tempo da especialização. E veja, isso não quer dizer que é ruim de modo algum, né? Não é ruim. O problema é generalizar. Então, nós temos poucos profissionais da saúde Sim, que veem a pessoa como um todo, de modo integral. Né? Eu mesma, quando eu fiz a psicologia, né? Foram 5 anos de formação na graduação. E assim, lá na graduação eu aprendi sobre várias abordagens. E aí, cada aula, cada professor, cada teoria, eu ficava encantada. Por quê? Porque me dava a oportunidade de olhar para a pessoa de um aspecto, de uma forma diferente. Só que os professores batiam um martelo. Você tem que escolher uma abordagem. Você tem que acabar a faculdade e você tem que se especializar é o nesta abordagem. funil. Faz o O funil, funil. não fica aberto a um monte de coisa que você não vai conseguir abraçar. Isso, isso. De modo geral, é importante. Por quê? Porque, de fato, se eu fico muito generalista, eu tenho dificuldade, né, de perceber. Então, eu acho que Isso. a gente precisa fazer. Então, a graduação, ela amplia. Depois a gente precisa afunilar. Então, lá, eu fiz terapia por contingência de reforçamento, que é análise do comportamento, fiz TCC, fiz logoterapia, né? Aí eu comecei, né? Uma coisinha foi se encaixando foi complementando a outra, É um né? Só quebra-cabeças. que era um quebra-cabeça que, a meu ver, então, todos os cursos todos os cursos, a primeira aula do professor desqualificando todas as outras abordagens, para Isso, afirmar que a abordagem dele era a ideal, não porque a correto. psicanálise, não porque a análise do comportamento, não porque a logoterapia, e aquilo me deixava angustiada. E aí eu era a única da turma que levantava a mãozinha assim e falava assim, professor, mas por quê? Por que que a Sim. gente tem que desconsiderar as outras abordagens? Né? Por que que o senhor tem que desqualificar as outras abordagens? A sua é Sim. tão importante quanto as outras. Nos dá a oportunidade de olhar para esse todo que é a pessoa humana, né? Enfim,
era uma melancólica meio colérica no fundo, assim, Que querer justificar as coisas nos mínimos detalhes e me calma, responde né? E aí questionando. os professores já começavam as aulas olhando para mim assim, de canto de olho, né? Foi quando eu conheci o Dr. Paulo Pacheco, que é meu supervisor até hoje, então desde 2020, maravilhoso, que ele fala justamente isso. Nós não desconsideramos nenhuma abordagem, muito pelo contrário, nós temos que conhecer todas, conhecer profundamente cada uma das abordagens. Por quê? Quem define a abordagem que vai ser usada no processo não é o terapeuta, é o paciente. Olha só, Entende? Então, é o paciente que chega, que é justamente essa proposta do Hipócrates. Eu preciso olhar para esse paciente e analisá-lo de modo assim, que ele precisa, para onde eu preciso olhar. Então, para isso, eu tenho que ter um arsenal de instrumentos, verdade. né? E aí eu falo, poxa, agora eu vou usar uma abordagem mais psicanalista. Não, agora eu vou usar uma abordagem mais logoterapêutica. Não, eu vou usar algo orgânico. Eu vou mandar meu paciente fazer exames, né? Tem parcerias com médicos, porque o psicólogo não pode pedir exames, mas aí eu tenho lá minha listinha, falo para ele, ó, fale com o seu médico, Claro, peça para ele claro. tais exames, porque tem que olhar vitamina, tem que olhar inflamação do corpo, né? Quantos pacientes chegam com é, crises existenciais e eles estão simplesmente desnutridos? Aí você Que é o, começa a fazer. tem um impacto direto nessa situação, né? Nesse humor, Porque né? Porque as pessoas hoje em dia por isso que muitas vezes a psicologia ela ainda é pouco compreendida, porque as pessoas falam assim, ah, é coisa da sua cabeça, como se fosse algo de imaginação. E não, a mente ela está totalmente ligada ao nosso organismo. Aqui no nosso cérebro, né, existem terminações nervosas que estão trabalhando, produzindo substâncias que são os neurotransmissores, que são os responsáveis pelas sensações que nós temos e a maneira como a gente percebe o mundo. Né? Então, Olha, nós temos a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, a né? endorfina, Que são todas essas substâncias responsáveis da maneira como a gente percebe o mundo. Se olha o meu só. corpo está inflamado, se o meu corpo não está funcionando como ele deveria, e aí que se fala tanto que o intestino é o segundo cérebro, porque é Isso, onde absorve, né, todos esses nutrientes, então que a gente, a forma como a gente se alimenta, a proliferação das bactérias boas ou ruins para o nosso corpo, né, a parte hormonal, tudo isso tem tudo uma isso. ligação direta com a produção desses neurotransmissores. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, um paciente ansioso, eu preciso saber como é que está a vitamina C, como está as vitaminas do complexo B, né? E a gente vai fazer toda uma regulação com parceria com nutricionistas, com médicos, O né? hemograma dá um belo de um diagnóstico. Dá um belo. Olha, eu mesma já tive hemograma levado no médico. Ah, tá tudo perfeito. E eu levo numa nutricionista especializada e ela fala assim: olha, você está desnutrida. É um caos aqui. Entendeu? Aí você fala assim, poxa, eu não consigo, Caramba. eu durmo, mas eu não descanso o suficiente, eu acordo Sim, sim. cansada. Por quê? Porque as minhas vitaminas não estão balanceadas o suficiente. Ah, E o nós corpo reage, né? a gente precisa entender que nós estamos numa cultura em que a gente não toma sol. Por mais que a gente busque se alimentar bem, os alimentos eles são pobres em nutrientes, né? Com Eles certeza. é como uma ração só, né? Você come, te estufa, né? Te sacia, porém não te nutre, Que é né? o mais importante. No fim, é o mais importante. No fim, sem isso, né? Eu falo, não adianta você ter uma Ferrari na sua garagem se ela não tem combustível. É verdade. Ah, vai sair do lugar. Ah, então vou colocar. Não faço ideia qual que é o combustível da Ferrari, né? Mas eu ponho lá etanol. Etanol na Ferrari, Ai, meu, não vai funcionar, não você tá vai entendendo? funcionar. Não vai. Então, por que que com o nosso corpo a gente não tem essa consciência?
É né? verdade. Então, entender que as doenças mentais, elas estão diretamente relacionadas a como nós tratamos o nosso corpo. E é isso que Hipócrates tratava, fazia. Como é que está a alimentação? Né? Existem muitos estudos que falam, por exemplo, dos tipos sanguíneos, né? Dos alimentos ideais para cada tipo sanguíneo. Né? As pessoas desprezam esse conhecimento, mas isso é um conhecimento milenar, em que toda a história da humanidade se baseou para acontecer, para ser saudável. Olha, nós nunca experimentamos na história da humanidade uma quantidade de doenças Olha só. autoimunes, né? Câncer, nunca se ouviu na história da humanidade tantos problemas de saúde quanto nós vivemos. E nós vivemos um tempo de tecnologia, de medicina, de vacina de todo tipo, né? Né? E de uma possibilidade de alimentos disponíveis e prontos. E o que está acontecendo com nós, né? Porque nós estamos esquecendo do que de fato é essencial, que é essa base, que é essa base. Então, quando a gente fala de temperamento, especialmente nessa parte psicológica, a gente está falando Sim. dessa base. Né? Impossível eu me relacionar bem se eu não entender quais são os meus impulsos, né, de que forma eu funciono, o que funciona melhor para mim, o que funciona melhor para o outro. Que sensacional. Que sensacional. Olha, pessoal, vocês precisam adquirir esse livro, Descobrindo o Meu Temperamento. Depois que você conseguir descobrir isso, você vai para a etapa 2, que é o seu autocuidado. Eu sei que a psicóloga Juliana ela vai focar mais nas mulheres, eu conheço um pouco do trabalho, mas assim, eu me incluí nisso, né, nesse autocuidado, mudei muito a minha vida de um tempo para cá, porque a importância de autoconhecer-se e autocuidar-se é o que a gente vai estar aí semeando, né, para a gente ter postergar o mais possível, com a maior qualidade, que também seja possível a nossa caminhada aqui, até a gente partir para o outro plano. E se conhecer, acredito que seja o ponto de partida e não o ponto final, não é? Exatamente. E aí, como ter um autocuidado, né? E que é não tanto quanto a gente escuta hoje em dia, que é a coisa do o importante é ser feliz, o importante é você olhar para si em primeiro lugar, né? Não é essa a proposta que eu trago, né? A proposta que eu trago do autocuidado é justamente você ser capaz de identificar no seu cotidiano a beleza, a bondade e a verdade para si e para os seus. Né? Então, fazer escolhas melhores, fazer escolhas assertivas, escolher o bem de fato, né? Para si e para os seus. Então, é claro que a gente começa com esse movimento em direção a nós. Por quê? Eu preciso saber o que funciona para mim. E a Sim, partir do momento que eu começo a entender, que eu começo a me organizar, me ordenar, ordenar o meu entorno, ordenar dentro de mim, eu consigo fazer esse mesmo movimento para o outro. Assim, não existe autocuidado que se encerra em si mesmo, né? pelo Isso não é contrário, né? autocuidado. Ao Aqueles contrário, que você estão ao redor, eles vão receber tudo aquilo que você emana, né? exatamente. É necessário esse movimento para o outro. Né? Então, se eu me cuido, se eu levanto um pouco mais cedo para dar tempo de eu me preparar para cuidar dos meus filhos, por exemplo, né? É justamente para eles, para que eu possa estar mais presente, para que eu possa dar mais atenção para eles. Então, eu começo a começar um planejamento do dia. Se eu já começo o dia totalmente atropelado, esse dia ele vai ser totalmente desorganizado. Eu vou me irritar mais, eu vou me estressar, eu vou ficar mais ansiosa, né? Então são Verdade. pequenas ações do meu cotidiano que vão me direcionar para o bem e vai fazer com que eu chegue no fim do dia com mais satisfação, porque eu tenho a Sim, consciência de que eu fiz escolhas melhores. Não é perfeito, então sempre vai ficar alguma coisinha. Puxa, mas se eu tenho essa consciência, eu consigo perceber, puxa, eu podia ter feito diferente aqui. E aí eu faço esse propósito para o dia seguinte, lembrando que a cada novo dia,
uma nova oportunidade, né? O menor ciclo que nós vivenciamos na nossa vida é o dia, né? Que tem um começo, um meio e um fim. Então, a cada novo amanhecer, uma nova oportunidade de fazer melhor. Então, fazer melhor, só que eu preciso saber o que eu preciso fazer melhor, né? E o que é possível fazer melhor. Então, não adianta eu querer fazer tudo perfeitamente, que não vai funcionar, né? Então, Sim. eu preciso fazer atividade física, eu preciso comer melhor, eu preciso. Não vai durar uma semana. Não é assim? A gente já É um abandona. passinho de cada vez. É um passinho de cada vez. E aí sim, né? Aí sim a gente percebe que está funcionando, porque está gerando frutos. Você vai sair daquela transição da obrigatoriedade para o Hum, hábito. Isso, E o exatamente. hábito é o que muda. A obrigatoriedade, ela acaba. E você cansa. Tudo que você é obrigado a fazer, além de deixar o seu temperamento um pouco desorganizado, e você vai ficar pé da vida, você está sendo obrigado a fazer. Aí você tem que mudar a chavinha para o hábito, porque o hábito é contínuo, né? Sim. Tanto para o mal quanto para o bem. Quanto Então, para o bem. leva Perfeito. para a parte boa para você conseguir passar a todos que estão ao seu redor, não só para você, o melhor de si, né? Eles estão falando bastante agora a sua melhor versão, não é isso? É, isso. Muito bom. Exatamente. E aí só é possível o hábito, ele se divide entre vícios e virtudes. Isso, O vício é aquilo que nos escraviza. Então, eu perco a minha capacidade de decidir, né? E a virtude é onde eu encontro o equilíbrio. Então, não é o extremo do vício. é Muitas pessoas verdade. vão de um extremo para o outro. Não, é Sim, vício ainda. Quando a gente está nos exato. extremos, a gente está falando de vício. A virtude Equilíbrio. é aquilo que está no meio, onde eu encontro o equilíbrio, né? E aí tem quatro virtudes fundamentais que podem começar a nortear, que é a prudência, que é onde a gente consegue discernir entre o bem e o mal, né? Das pequenas coisas às grandes coisas. A temperança, que é justamente esse tempero das coisas, das guloseimas, do que a gente Sim, quer comprar, do que a gente quer falar, né? Do excesso. Então, a temperança entra para equilibrar. A fortaleza, que vai justamente fortalecer a nossa vontade, direcionando para o que realmente é o bem, e a justiça, que é dar ao outro o que lhe é devido. que sensacional. Que sensacional. Olha, nós estamos aí há alguns minutinhos para o nosso intervalo. Nós vamos falar aí de todos os apoiadores do nosso podcast e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Não saio daí que o papo tá quente e o temperamento ainda vai voltar. Segura aí, pessoal, segura aí.